Então, gente, vim aqui bater um papo com vocês. Porque eu perguntei lá na caixinha de perguntas se vocês gostariam que eu falasse mais sobre o meu trabalho aqui na Alemanha. Então, eu tive bastante gente dizendo que sim. Então, vim aqui falar com vocês um pouquinho, né, sobre o meu trabalho aqui, sobre o que eu faço. Então, para quem não sabe, eu sou auxiliar de integração. Ou seja, eu trabalho com crianças com alguma deficiência, crianças com deficiência física, mental, com crianças com alguma condição como, por exemplo, síndrome de Down, autismo. É basicamente isso, o que uma auxiliar de integração faz. Ela auxilia na integração da criança. Isso em creches, né, jardim de infância ou escolas. Né? Eu estou nesse trabalho há 1 ano e 3 meses. Né? É o meu primeiro trabalho aqui na Alemanha. E quando eu comecei em uma creche, eu comecei sendo auxiliar de uma criança, né? Eu dava suporte para essa criança em um jardim de infância. Fiquei com ela por 8 meses, mas aí depois eu pedi para sair. Só que depois eu conto para vocês o porquê. Isso é um tema para outro vídeo, senão vai ficar muito longo aqui. Mas era uma criança autista, não verbal e tal. Mas enfim, depois eu conto pra vocês sobre essa experiência que eu tive. Trabalhei com ele 8 meses, até agosto. Ou seja, eu comecei em dezembro de 2023, em agosto eu pedi pra... Antes de agosto, na verdade, eu pedi pra trocar. E aí, enfim, e desde que eu pedi pra trocar, eu fiquei sem criança. Sem uma criança fixa pra cuidar, né, pra auxiliar. E aí eu ficava fazendo um trabalho de substituição. Ou seja, todos os dias eu ia para um lugar diferente. Ou para uma creche, ou para uma escola. E sempre uma diferente da outra. Em vários lugares aqui. Eu conheci minha cidade quase toda fazendo esse trabalho de substituição. E aí eu fiz alguns trabalhos de substituição nessa escola que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho em uma escola. Uma escola especial que é só para crianças com deficiência, com autismo ou com síndrome de Down, né? É uma escola especial. E... eu acho maravilhosa, porque é muito bem preparada para as crianças, né, que precisam, né, desse tipo de suporte. Porque uma criança autista, uma criança com síndrome de Down, elas precisam de um suporte diferenciado, né? E a escola é muito bem preparada, eu amo, assim, trabalhar lá. E eu fiz algumas substituições lá. E eu amei, assim, desde a primeira vez que eu fui, eu amei, 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 amei as pessoas, o ambiente, tudo, gente, as crianças, eu amei, assim, amei mesmo. E aí, conversando com algumas colegas que trabalhavam lá, elas me disseram que eu poderia pedir na minha empresa para ter um trabalho fixo lá, né, nessa escola. Porque eu achava que lá só trabalhava quem tivesse uma criança fixa. Por exemplo, tem uma criança que vai nessa escola e aí eu só poderia trabalhar lá, assim. E não, eu poderia trabalhar, por exemplo, em uma classe, ser auxiliar em uma classe de aula. E aí, e assim foi. Aí em dezembro eu pedi para ir para essa escola, se seria possível trabalhar nessa escola fixa, porque eu gostei de trabalhar lá, o ambiente, as pessoas é perto da minha casa, não é muito longe da minha casa, e eu saberia todos os dias onde eu vou, para onde eu vou, né? Porque antes eu tava nesse dilema, até pensei em sair do meu trabalho, porque como eu não sabia para onde eu ia, eu fiquei de agosto até dezembro, assim, fazendo esse trabalho de substituição, e todos os dias era um estresse tão grande, porque eu não sabia para onde eu ia. Eles sempre me avisavam no dia, gente, eles não me avisavam com antecedência, com um dia de antecedência para onde eu ia. Por exemplo, entre as 6 da manhã e as 8h30, eles me ligavam pra dizer, olha, você precisa ir pra tal lugar. E, tipo, em meia hora eu tinha que estar lá. 20 minutos eu tinha que estar lá. Era assim, horrível, horrível, era muito estressante. E aí eu tava quase pedindo pra sair. Aí, graças a Deus, eu tive essa ideia de pedir pra ficar lá nessa escola. Porque eu fui nessa escola algumas vezes e gostei muito. E aí eu tive vontade de trabalhar lá, né? E aí eu consegui, graças a Deus, Deus é tão bom. E eu consegui, estou lá nessa escola desde janeiro. Desde janeiro, né? Porque eu não sou contratada da escola, eu trabalho pra uma empresa que presta serviço pra essa escola. E é isso. E aí eu trabalho em uma classe da primeira série. A primeira série são crianças entre 6 e 7 anos. São todas autistas na minha sala. São 7 crianças. 7 crianças. São todas autistas. Mas não trabalho sozinha. São 2 professoras. Oh, gente, isso é maravilhoso. São 2 professoras, mais 2 auxiliares. No caso, 3, né? Eu mais 2. São 5 adultos para 7 crianças. Isso eu acho assim maravilhoso, perfeito, maravilhoso. Porque depois eu vou contar a experiência que eu tive com essa criança, com a minha primeira criança que eu trabalhei, né? E é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma dúvida, vocês me deixem aqui nos comentários, respondem aí, falem, façam essas perguntas que eu vou ter o maior prazer em responder. Assim que eu tiver um tempinho eu respondo pra vocês. E conta dessa minha experiência aqui, trabalhando, né, aqui na Alemanha. É o meu primeiro trabalho.
E tá sendo, assim, enriquecedor no sentido também do idioma. Porque como eu trabalho na escola, gente, é maravilhoso, porque eu tenho contato, assim, com o idioma, com as professoras, com os alunos, e as pessoas me corrigem quando eu falo errado, e eu acho muito bacana. E como eu sou, assim, eu preciso falar, não tem como eu não falar, eu preciso falar com as crianças, com os professores, com as pessoas, né? Me comunicar, isso é maravilhoso, porque tem melhorado meu idioma. Então tem sido realmente, assim, uma experiência maravilhosa em todos os sentidos. Eu tenho gostado, porque eu tenho aprendido também sobre esse mundo, né, atípico, das crianças que têm essas condição ou necessidade, né? Eu tô aprendendo muito também. Inclusive, futuramente eu pretendo fazer algum curso, aprender algo sobre esse tema, porque é algo assim que meu coração tá aberto para isso. Futuramente, de repente, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas vamos ver, né? É isso. Beijos!